Olá, eu sou Arthur Trigueiro e hoje no Aqua Te Conta a gente vai falar sobre cores para o seu projeto. Bom, se você está na dúvida, você tem um espaço novo e você não sabe se você vai fazê-lo mais colorido, menos colorido, bege, cinza, branco, fica aqui nesse vídeo porque a gente vai falar sobre cores e como que ela pode influenciar o seu espaço, como que você pode combinar as melhores opções de cores para você. Vamos falar sobre paletas de cores. Então, vamos lá. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, dizer se você gostou. Deixa um comentário dizendo se você é o tipo de pessoa que prefere seguir para um caminho mais neutro, para um caminho mais colorido. A gente quer muito saber. E compartilhe esse vídeo com quem você quer dar um pouco mais de informação. Se você fizer tudo isso, você vai ajudar bastante a gente, você vai ajudar esse conteúdo a chegar para outras pessoas. E a gente tem a meta de crescer o canal, então vamos juntos nisso, tá bom? Obrigado! Bom, cor é uma coisa que tem muito o que falar, tem muito cliente que pergunta pra gente, mas eu não vou enjoar quando a gente sugere alguma coisa mais colorida. E desde cara eu já quero começar respondendo essa pergunta sobre enjoar ou não enjoar. Você pode enjoar, mas se é uma cor que você se identifica, se é um produto que você gosta, você não vai enjoar porque você vai valorizar aquilo. Por exemplo, recentemente a gente fez uma reunião de briefing com um casal que falou que a única coisa que eles não querem de jeito nenhum no apartamento é alguma coisa rosa. Mas, ao mesmo tempo, a única coisa que eles fazem muita questão é uma cozinha que seja metade branca e metade azul. Foi muito interessante a gente já ter esse partido, especialmente porque o azul é uma cor forte às vezes. Especialmente no caso das referências que eles nos trouxeram referências de azuis um pouco saturados, ou seja, intensos. E isso é muito interessante. Eles já pediram essa cor, é algo que eles valorizam, é algo que eles gostam. Então, uma vez lá, pronto no apartamento deles, eles vão se identificar com aquilo e eles vão apreciar cada vez mais, em vez de cada vez menos. Porque se você gosta de uma coisa, você vai gostar dela. Se você investe no seu espaço e coloca aquilo que você se identifica, em vez de você enjoar, você vai apreciar, porque se você gostou no dia 1, você vai estar gostando no dia 100, e muito tempo depois, e muito tempo depois. Então é isso que importa, o importante é você gostar. Se você gosta, você não vai enjoar não. Então, agora que tá claro que você pode sim colocar cor, é só uma dependência de você gostar daquilo que você tá colocando, a gente precisa entender que a cor tem duas dimensões, a prática e a da percepção. A dimensão prática da cor, e é aquela que talvez a gente fale menos nesse vídeo, porque isso começa a influenciar em outras questões, é a questão do quanto custa um galão de tinta, porque as cores mais fortes e mais escuras costumam ser tintas mais caras do que as cores leves e fracas, isso porque a quantidade de pigmento ali e a quantidade da necessidade de demãos que o pintor vai precisar aplicar costuma ser maior para cores mais escuras. A dimensão prática da cor também influencia se é uma cor que vai ser de mais ou menos fácil manutenção. Então, por exemplo, muita gente acha que um sofá claro, um sofá branco, enfim, vai manchar mais rápido, uma pedra, um mármore branco vai mostrar mais mancha também mais rápido. Então, isso entra na consideração da dimensão prática da cor. O que é mais interessante da gente falar aqui é a dimensão da percepção de cor, que significa se é tendência, se é uma influência cultural, por exemplo, na Grécia, que tem todas aquelas coisas das casas brancas com os tetos azuis às vezes. Isso é uma coisa super cultural, super local e que pode ter relação com a disponibilidade de materiais no local, disponibilidade de mão de obra também, ou seja, a cor tem essa dimensão e a dimensão de percepção da cor, claro, também tem a parte emocional, seja com relação ao cultural, ou seja, em relação às suas experiências pessoais. Então agora a gente pode falar sobre as emoções da cor. As cores, elas transmitem diferentes emoções, isso porque elas têm diferentes significados. E esses significados vêm de onde? Vêm de algum lugar fisiológico, biológico, que faça algum sentido científico? No geral, não. No geral, esses significados de cores que a gente costuma ver por aí, eles costumam ser muito psicológicos em relação à nossa cultura, igual eu estava falando. Então, por exemplo, por que o azul é uma cor que muitas pessoas atribuem à tristeza? Por causa da música, dos blues, que é um estilo de música, né, que costuma remeter à tristeza, costuma ser uma música mais calma, que momentos de emoções não muito legais, enfim. Esse tipo de coisa é atribuído, tanto que, por exemplo, ao mesmo tempo que o azul pode ser relacionado à tristeza, ele também pode ser relacionado a equilíbrio, a
foco, a determinação. Então tudo isso varia bastante, existem várias formas de enxergar uma cor, e aí existem alguns gerais. Então, por exemplo, o azul, né, que eu tava falando. Ele costuma ser, então, associado à introspecção, a relaxamento, porque ele é uma cor que te volta a si mesmo. Ao mesmo tempo que o preto ou os escuros, pode ser um marrom escuro, enfim, qualquer cor escura, ele é meio que associado ao mistério, à sombra, à dúvida. E aí você pega o amarelo, que costuma ser muito associado à alegria, à vibração. Isso porque é uma cor vibrante mesmo, que desperta foco, desperta que é muito associado às carinhas felizes, e aí, portanto, isso com o tempo foi sendo atribuído à alegria e ao amarelo. Então, na verdade, você pode colocar qualquer cor para significar qualquer coisa, e se a sociedade no geral aceitar, vai ficando. Agora, existem algumas coisas que já são um pouquinho menos discutíveis, como por exemplo, o verde, quando ele é colocado na forma de natureza, aí o ser humano sempre tem aquela vontade nata de se associar à natureza. Então, por isso que quando a gente põe madeira em projeto, põe vegetação em projeto, as pessoas costumam sempre gostar. É muito difícil você ver alguém que fale, eu não gosto de vegetação, eu não gosto de madeira. Se não gostar é por algum motivo mais prático, como a necessidade de manutenção. Mas tudo aquilo que é relacionado à natureza costuma ser bem apreciado, porque o ser humano, como animal, naturalmente já se sente voltado a esses itens. Aí tá bom, tá muito legal, mas agora é importante a gente entender o que é cor. Porque é o seguinte, quando a gente faz um projeto, a gente define para ele, antes de tudo, ou quase antes de tudo, mas assim, primeiros dias depois da reunião de briefing e primeiros dias antes de apresentar as primeiras ideias, uma das coisas básicas que a gente define é a paleta de cor do projeto. E aí a gente tem 4 caminhos que a gente pode seguir. Então veja bem, você pode seguir para o caminho branco, de manter as paredes brancas, por exemplo. Se você alugou um apartamento e você não quer ter muitos problemas, não quer precisar pintar ele na entrega, você mantém tudo branco. Mas eu já digo que esse é um caminho que, por questões de moda mesmo, ele não tem sido muito seguido ultimamente. A gente sempre prefere trazer alguma cor para as paredes, nem que seja alguma cor quase branca, a gente sempre tenta evitar o branco, porque ele é muito fácil de parecer desleixado e sem intenção. Então, quando a gente faz paredes brancas, ambiente com branco, ele é muito bem pensado. E se você não vai ter algum acompanhamento de arquiteto, primeiro, considere a arquitetura, e segundo, tente evitar o branco, porque se você já colocar algum cinza bem clarinho, você já vai se destacar um pouco e você já vai ter um pouco mais de orgulho do seu espaço. Então, já que eu falei no cinza, a segunda opção de caminho depois do branco é tons cinzas, seguida da terceira opção, que são os tons beges. Cinza e bege são 2 caminhos muito básicos que a gente costuma chamar, né, de caminhos neutros, e são opções mais básicas e mais usadas por todos os lugares que não usam branco. Essas 3, na verdade, são as mais usadas. Cinza e bege, elas são questão de moda. Nos últimos anos a gente tem visto muito o uso do bege, isso porque nos últimos anos a gente tem visto muita apreciação do que é natural, do que é local, e costumam ser tons terrosos, e tons terrosos são associados ao bege. Enquanto que os cinzas são associados a coisas mais industriais, a poluição. Então, tá vendo? É tudo uma relação meio psicológica, meio cultural, meio do momento. E a 4ª opção que você pode seguir com o seu caminho é cor. Muita cor, colorido. E isso não significa que você vai entrar num arco-íris. Mas isso significa que você vai ter um ambiente que vai se destacar por ser colorido. A gente tem um projeto, inclusive, que segue esse caminho no escritório. Aliás, a gente tem mais de um. Mas você pode notar, porque eles devem estar aparecendo aí pra você. E quando eu falo que você vai seguir por cor, você pode imaginar que você vai entrar no meio de uma explosão de cores, e não necessariamente, porque existem várias características de cor que podem deixá-las menos ou mais intensas. Então tá, uma vez definido qual caminho você vai seguir, a gente precisa entender o que é cor. Cor é luz, na verdade. É a luz que bate num objeto e reflete para dentro dos nossos olhos. Ou seja, é o espectro, são as ondas visíveis. Tem as ondas invisíveis, por exemplo, as micro-ondas, os raios-x, as ondas de rádio, e tem as ondas visíveis que vão do vermelho ao azul. Por que que eu falei do verde? Por exemplo, o verde, ele tá ali no meio entre o vermelho e o azul na questão das ondas visíveis. Cores verdes são as que a gente mais identifica. Por exemplo, se você se joga no meio de uma floresta, não recomendo fazer isso, a não ser que seja com muito cuidado. Mas se você se joga no meio de uma floresta,
que tenha uma biodiversidade grande, você vai reparar minimamente a diferença de cor entre uma espécie de árvore e outra, enquanto que em algum outro cenário, talvez você não reparasse em tanta diferença de cor. Então o ser humano ele tende a reconhecer muito bem as opções de verde que existem por aí. Aí você pode me falar, nossa, mas eu conheço tantas opções de tantas outras cores, né? E sim, claro, isso por quê? Porque a cor hoje em dia, ela existe de várias formas. Inclusive, se você tem curiosidade sobre esse assunto, no nosso blog, isso mesmo, nós temos um blog, www.aquaarquitetura.com/blog, muito fácil de chegar, né? O nosso primeiro post foi sobre a cor do ano para 2024. Inclusive falando sobre moda, tá aí uma cor que é uma questão de moda, e também nesse post a gente fala um pouco sobre a definição de cores por cultura e por tendência, e também a gente fala sobre a codificação de cores. Mas em resumo, essa grande variação de cores que a gente tem hoje em dia, das várias opções, das várias paletas, se devem a 3 motivos: a cor escolhida, a quantidade de luz que ela vai ter e a quantidade de preto ou branco que ela vai ter. Então, por exemplo, nossos projetos mais coloridos, você reparou que na verdade não são cores tão vibrantes. Isso porque são cores mais ou menos saturadas, são cores mais ou menos acinzentadas, com mais ou menos de preto ou branco nelas, e aí dá uma acalmada nessa questão de o quanto que vai chocar os olhos do observador. Falando nisso, aqui no Aqua a gente trabalha bastante com cores acinzentadas quando os clientes nos pedem cores. Isso porque você poderia, justamente para não ter cores tão vibrantes, você poderia caminhar para as cores acinzentadas ou para as cores pastéis. O que acontece? As cores pastéis costumam ser associadas a ambientes infantis, enquanto que as acinzentadas costumam ser associadas a ambientes mais adultos ou, enfim, não necessariamente infantis. E aí, isso é muito interessante porque, de novo, reflete o que a gente estava falando sobre a psicologia das cores ser uma coisa muito mais cultural do que necessariamente biológica. Não tem nenhuma explicação científica de por que cor pastel é mais infantil. Só é. Aconteceu em algum momento, provavelmente no século XX. E aí, uma vez entendido se a sua paleta de cores vai ser mais neutra ou mais colorida, se você gosta de cores mais acinzentadas ou mais pastéis, a gente pode falar sobre as harmonias de cores. São as formas como as cores vão combinar entre si. Da mesma forma que você pode ter um balanço entre objetos grandes e objetos pequenos, objetos altos e objetos baixos, você vai ter um balanço entre cores, diferentes cores. Então, esse espectro linear de cores que eu falei que vai do vermelho ao azul, ele também pode ser visto como um círculo. É o círculo de cores. E esse círculo de cores, em primeiro lugar, ele pode ser dividido no meio. Para um lado, as cores quentes, para outro lado, as cores frias. Normalmente associadas a gelo, então o azul, a fogo, então os vermelhos. E aí, inclusive, você tem uma divisão que fica uma linha tênue entre o azul e o vermelho, que é o roxo, o violeta, que é uma cor que, dependendo do seu uso, pode ser mais frio ou mais quente. O que significa cor fria ou cor quente? Da mesma forma que uma cor, como eu estava falando, o azul, costuma ser associado à tristeza, a cor fria costuma ser associada ao frio, então à distância, ao não pertencimento. As cores quentes costumam ser associadas justamente ao pertencimento, ao acolhimento. E verdes, tons terrosos, costumam ser mais acolhedores porque remete à natureza. Então, por exemplo, a madeira, conforme eu dizia, que costuma ter algum tom de marrom ali, tá desse lado do espectro do quente, porque é uma cor entre o laranja e o vermelho, e isso é quente. Então, ok, você pode seguir para um lado frio e para um lado quente. Mas você também não precisa escolher só um lado, e aí que tá. O pulo do gato das cores são as diferentes harmonias de cores. Quando a gente faz uma combinação de cores, inevitavelmente a gente vai seguir um desses caminhos, intencionalmente ou não. A gente pode seguir o caminho da dualidade, da tríade e dos quartetos. Você pode escolher, portanto, um caminho com mais ou menos cores, mas o que é importante? É importante se entender se você vai querer ser monocromático, então você escolhe uma cor central e fica usando variações dessas cores. Você pode escolher se você vai querer seguir um caminho análogo ou análogo estendido, que é quando você usa uma cor e as suas vizinhas dentro do espectro. Você pode ser complementar, que é quando você usa cores opostas. Você pode escolher um trio de cores, que é quando você faz um triângulo ali e escolhe 3 caminhos de cores que não necessariamente se conversem, mas quando usados os 3 juntos criam um balanço. Mesma coisa para o quarteto de cores, que é quando você cria um balanço justamente porque você tem essas várias
opções de cores que são opostas, porém se complementam. Agora, se você quer um exemplo, vamos falar de forma mais prática. No projeto SR, na área social dele, a gente trabalhou bastante com um caminho monocromático. A gente tem bastante tom de bege, a gente tem bastantes amadeirados. Então a gente fica em variações desse mesmo tema, porque os clientes queriam que o ambiente deles fosse mais sóbrio. Para ambientes mais sóbrios, a gente segue uma base mais monocromática e normalmente a gente diminui bastante a intensidade da cor. Então a gente adiciona bastante cinza nela ou branco para fazer, como eu falei, né, as cores pastéis ou as cores acinzentadas. Feito isso, os clientes eles tiveram um resultado de um ambiente iluminado, porque tem bastante branco na pigmentação ali do marrom, que acaba formando bege, inevitavelmente é uma base bege, que fica uma coisa monocromática. Agora vamos falar um pouco mais sobre exemplos de como toda essa teoria se aplica aos nossos projetos. No projeto Aya, a gente fez um home office, e ele tem uma grande base verde, então a gente seguiu numa base colorida, naquela quarta opção que eu falei, mas a gente balanceou isso com uma combinação análoga. Então, além do verde, a gente colocou tons de bege que conversam com esse verde num equilíbrio. Também vale notar que a gente colocou um verde acinzentado. Não é nada super intenso, também não é nada super clarinho. E aí o ambiente ficou equilibrado, até porque é um espaço de escritório e tudo isso criou um cenário legal. Vale ressaltar também que esse projeto ele foi feito por uma empreendedora que trabalha de casa. Portanto, o verde ele veio não só pelo fato de ser a cor preferida dela, mas também porque faz parte da marca dela essa cor. Então, quando ela for fazer chamadas de vídeo ou conteúdo para as redes sociais no ambiente, ela sempre vai ter um cenário que conversa com a identidade dela, o que também é uma estratégia interessante de marketing para os projetos de arquitetura, que conseguem comunicar mais do que só um espaço bonito ou feio, ou enfim, né? Ele pode transmitir vários comunicados além do óbvio. Então, outro projeto que também seguiu esse quarto caminho de ter uma base mais colorida é o estúdio PG. Ele é todo dominado pelo armário verde e ele tem esses pontos rosas. Então, a poltrona, as almofadas, o tecido do sofá. E essas cores, elas são complementares. O verde, ele é o oposto do rosa, do vermelho. Só que a gente também, novamente, fez tudo em tons acinzentados, nada muito intenso. E também a gente deu uma equilibrada com paredes e teto cinza. Tudo isso criou essa atmosfera que se conversa. Também é interessante notar que a cor acinzentada foi complementado com a cor cinza. No caso, se a gente tivesse feito pastel, talvez teria sido mais interessante seguir para um tom branco. No projeto FF, a gente tem exemplo de monocromático. Na suíte master deles, a gente seguiu com a base bege e foi só essa base que a gente seguiu mesmo. Acho que foi interessante criar um ambiente monocromático para um dormitório, porque é um ambiente de relaxamento, de descanso. Eles são um casal que tem uma vida bastante movimentada, então quando eles entram no quarto deles, eles são capazes de ter um ambiente voltado para o relaxamento. Então tá aí outra questão interessante da teoria de cores, das cores para o seu ambiente. Se você quer ter um espaço na sua casa completamente neutro, isso é interessante para não te encher de mais informação visual, etc. É lógico que é sempre importante deixar o seu ambiente organizado, mas as cores mais monocromáticas, uma variação menor de cor, entra nessa consideração. Independentemente se você está falando de um monocromático mais claro ou mais escuro, porque, por exemplo, numa das suítes no projeto PFPF, a gente fez toda a base dela cinza escura, ficou um ambiente escuro, porém ele ainda ficou voltado para o relaxamento. O único ponto de cor que a gente tem ali é a cadeira de trabalho, e é um ponto de cor, é um couro marrom, na verdade, que contrasta, né, porque o cinza contrastando com o marrom, porque é uma base fria com esse ponto quente, traz um pouco de aconchego para esse ambiente que também, caso contrário, seria muito frio, muito sóbrio, muito sério. Ainda na casa PFPF, lá na cobertura, a gente fez a parte da piscina com um estofado azul e as almofadas laranjas. O que isso significa? Novamente, a gente tem cores complementares. São opostos que se combinam. Agora, uma coisa também importante de ressaltar aqui é a quantidade de cada cor que você vai colocar. Não é porque a combinação complementar é uma combinação válida que ela pode ser estourada em todo o ambiente. Não, você pode notar que a gente fez a maior parte do estofado em azul e alguns pontos do laranja, justamente para equilibrar um pouco e deixar alguma coisa ali dominando. Agora, um ambiente que a gente tem falado bastante nas nossas redes, que é o estúdio Atos,
ele também é um caso de complementar. Na verdade, ele é uma dualidade entre o quente e o frio, porque nem sempre você precisa pensar só na cor, você pode pensar na composição geral. No caso, a gente trabalha com uma composição análoga de tons de amarelo, laranja ou marrom, né, da madeira, ou seja, tons terrosos, dialogando com o azul. Esse azul é bem presente no apartamento e ele quebra um pouco com esse excesso de acolhimento. Tudo bem que acolhimento é sempre muito bem-vindo, mas ele dialoga com essa atmosfera e traz um pouco a pessoa para o chão. Afinal de contas, ele é um apartamento em São Paulo e a gente sempre gosta de falar sobre onde a gente está fazendo o projeto. E aí, esse ambiente quente, com esse ponto frio, porém bastante presente, ele se dá bem porque a gente novamente também equilibrou as quantidades. Então a base dele, o geral dele é quente, nessa base de bege, nessa base terrosa, com esse ponto frio. Então isso é uma coisa que dá pra fazer. Você complementa não só a cor, mas a intenção dela. Isso também é muito parecido com o que a gente fez no projeto JTR. Ele não só tem a base cinza, como isso é visto na parede de revestimento cimentício, que é super frio, super industrial, remete, né, ao trabalho, ao desconforto, mas o chão é de madeira, a gente colocou bastante madeira no restante do ambiente, o sofá, que é um móvel bastante importante, porque ele é grande, né, ele também vai para o caminho do bege. Então, quando eu falei que você pode seguir pelo caminho do cinza ou do bege, isso não significa que você pode escolher só um, você pode escolher os dois. E no caso desse apartamento é por aí que a gente foi. Agora, um exemplo que é interessante citar é uma área externa do projeto VK6, porque essa área ela tem a piscina azul e a parede verde. É interessante notar que você pode trazer a cor na vegetação, na piscina, se você tem uma área externa, uma condição de ter uma piscina ou algo assim, um espelho d'água, por exemplo. E são cores que super conversam, não só porque elas são análogas, como também porque, novamente, tudo que é natural sempre funciona. E a natureza é um grande exemplo de cores análogas, falando com cores complementares. Você pode pensar, por exemplo, um deserto que seja muito vermelho, muito laranja, muita areia, mas um céu super azul. Você tem ali cores análogas, mas uma cor fria no céu, e isso funciona. A natureza é sempre uma boa referência. Se você tiver em dúvida de como criar uma paleta de cores, você pode escolher um cenário natural e pensar em quais cores dominam aquele espaço. A única coisa que realmente é importante é você sempre ter uma cor dominante. Por exemplo, nessa área externa, a gente tem um revestimento cinza. E com isso, você cria pontos de cor, focos de interesse. Por fim, eu quero falar sobre um caso infantil, porque também no universo infantil, isso é uma coisa que dá muito o que falar. Um exemplo muito bom é a brinquedoteca do projeto VCF. Isso porque é um espaço que vai atender tanto a meninos quanto a meninas, então a gente não queria seguir com nenhuma coisa muito tradicional de azul para meninos e rosa para meninas, como a gente também não queria induzir. Porque a gente pode muito bem ter a intenção de colocar muito azul no ambiente para uma menina, mas aí se esse ambiente não é muito bem pensado, não é algo muito particular, outras crianças podem chegar lá e isso pode gerar problemas psicológicos no futuro, né? Então, o que a gente fez? A gente escolheu uma cor meio termo. O que a gente tem entre o rosa e o azul? A gente tem o caminho dos terrosos. A gente fez uma seleção análoga, então a gente vai do verde ao laranja, só que a gente fez tudo isso nos tons pastéis. E aí fica esse equilíbrio de cores, essa dualidade. A gente tem uma base bege e aí fica nesse universo também que não é nem masculino, nem feminino, nem menino, nem menina, porque também a gente está em 2024, esse é um projeto de 2022, mas ainda assim em 2022 também a gente não queria fazer nenhuma atribuição muito específica e deu super certo. E é assim que a gente trabalha com cores no Aqua Arquitetura. Se você ficou interessado para ver mais dos nossos projetos, se você quer analisar outras imagens dele, outros projetos passados, acompanhar para ver projetos futuros, não deixa de se inscrever nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no YouTube, acompanhar a gente em todos os lugares. Agora a gente tem o blog, então também, por favor, dá uma força lá. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e a gente vai se ver bastante mais por aqui, por lá, por todos os lugares. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!